A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem. A luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 399 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Tudo se transformou por quê? Porque a natureza é de transformações. E por isso que tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra, de um ser para outro. Porque a natureza é de transformações. E é por isso que a pessoa se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Porque a natureza é de transformações. Quem está ligado nessas duas energias do chão continua no processo de transformação natural da natureza. Continua a se transformar. E são todos assim, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. É um ser poluído devido a serem seres de transmontanas reencarnações. Desde a fase de monstros, que todos vêm encarnando e desencarnando. Terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. Terminou a fase de selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. E terminou a fase do pensamento há 51 anos passados. E a natureza está destruindo todos os pensadores com essa infinidade de desastres, com essa infinidade de doenças novas, com essa infinidade de males naturais da natureza, que são muitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão livres desses males todos porque passaram a se conhecer. Agora os que vivem desconhecidos de si mesmos estão expostos a todos esses males naturais da natureza. E a pureza é a dona da concórdia. É a causa da concórdia, porque não há efeito sem causa. Hoje todos estão trabalhando para chegar a esses momentos felizes de fraternidade, de amor, de paz e de concórdia entre todos, apesar dos deformados estarem passando as horas mais difíceis que existem. Assim estão os pensadores nessa agonia sem solução, por estarem vivendo desconhecidos de tudo e de si mesmo. Estão passando por horas difíceis, porque chegou o fim desse malabarismo todo. Malabarismo quer dizer este nada que nunca adiantou nada para ninguém, por todos estarem sendo preparados e massacrados por essas duas máquinas de lapidação, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é o verdadeiro tudo da vida da humanidade. Hoje todos que passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar a máquina do raciocínio, que está materializada no istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada estará pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Em que o natural tudo é e a matéria nada é. Por isso termina em nada sem ninguém saber porquê. E todos dependendo desse nada para poder sobreviver e todos sendo escravizados pela matéria para sobreviver, escravos da vida do nada, por tudo e todos terminarem em nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim dessa deformação e transformação racional e o fim da morte. E ninguém, pensador nenhum, sabia dizer o porquê da morte, porque todos os pensadores viviam desconhecidos de si mesmos.
aparentemente pareciam que sabiam muito, e hoje estão vendo que não sabiam nada, por terem conhecimento do que é a cultura racional, que nela está o verdadeiro paraíso de todos, que é a concórdia. E muitos pensadores vão assistir o progresso da concórdia aqui na Terra, todos concordando com todos. Tudo isso pela desmaterialização da energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, na glândula pineal. E depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural e está pronta para o progresso da concórdia. Hoje todos que estão ligados à flora medicinal e à flora marinha terão um prolongamento de vida para assistir brilhar o progresso da concórdia na Terra, para ver brilhar todos transitando no espaço, por estarem ligados à energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios e que é a energia mais poderosa do mundo. E a energia elétrica e magnética é a energia deformada, que fará todos brilharem a energia de Deus, a energia mais poderosa do mundo, a energia que desfaz o efeito da energia elétrica e magnética. E por isso não existirá a guerra do átomo, porque Deus não vai consentir que seus filhos sejam destruídos pelo fogo, porque tem aí a energia racional para desfazer todos os males criados pela energia magnética. Anula todos os efeitos de todos os feitos da energia magnética, porque o mundo não é dos pensadores, o mundo é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional. E por isso, Deus não vai consentir que seus filhos sejam destruídos pelo fogo, pelo átomo, porque o dono do mundo é o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E por isso a humanidade está aí com grande recurso de sobrevivência e sabe como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o progresso da concórdia na Terra. Esse progresso feito pela energia elétrica e magnética foi feito para a lapidação de todos os materialistas, para a preparação de todos para conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim chegou o fim dessa deformação e transformação racional e o fim da morte. Porque a causa da existência de todos está na energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada, estará pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. E esse progresso material está indo a regresso, por ser um progresso de destruição. Tudo que destrói, regride cada vez mais. E assim, chegando ao fim, os feitos dessas duas energias do chão, que é o pensamento e a imaginação, duas máquinas de lapidação para a preparação de todos, por meio desse grande sofrimento, para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos estão de parabéns, porque passaram a saber o porquê que são assim e como deixaram de ser assim, por conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é o progresso da concórdia, que vai brilhar na Terra brevemente, porque os feitos do pensamento e da imaginação, por ter terminado a fase do pensamento, estão falindo. E vai haver a falência total e todos os pensadores procurando novos rumos, encontrando a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional,
para ver como as coisas mudam naturalmente por evolução natural da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, brilha as verdades das verdades da cultura racional. Maior brilhante de todos os tempos. Todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Isso é o que é mais importante na vida de todos. A cultura do verdadeiro estado natural de todos, a cultura racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, se não fosse a cultura do verdadeiro Deus estaríamos perdidos. Íamos nos transformar em animal irracional, porque já estávamos vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Por isso as guerras não cessaram. Os guerreiros vencidos pelas transformações naturais da natureza. Hoje aqui estamos passando a conhecer o que somos, o porquê assim somos, de onde todos viemos e para onde todos vão, e para onde todos iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iríamos nos transformar em animal irracional, correr toda a hierarquia dessa bicharada do espaço de chifre de rabo, e depois correr toda a hierarquia do chão. Hoje todos que estão passando a se conhecer diz, é verdade, se não fosse a cultura do verdadeiro Deus, nós estávamos perdidos. Hoje o mundo, como estão vendo aí na cultura racional, tem solução definida e definitiva, porque está aí a definição do animal racional, o verdadeiro conhecimento da verdadeira razão da vida de toda a humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Se não fosse a cultura do verdadeiro Deus, estávamos perdidos e iríamos nos transformar na categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra e de uma categoria para outra. Hoje passamos a nos conhecer, sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Para ver o quanto esse mundo é pequeno, tão pequeno que parecia que era o que não era. E por isso todos viviam de aparências, pensando que era o que não era. Porque aparências não são verdades, nesse verdadeiro simbolismo como verdadeiros antropófagos. Não havia esse que não era carnívoro. Todos gostavam de carne fresca, de galinha, de cabrito, de porco e de carne de boi. Toda essa bicharada está pagando o que fizeram em outras reencarnações, se transformaram em bicho irracional, porque a natureza é de transformações. E os vegetarianos, que já deram por ela, são inimigos da carne, porque são conhecedores das transformações naturais da natureza. E sabem que toda essa bicharada está pagando os seus malfeitos que fizeram em outras reencarnações. E se transformaram em bicho irracional para pagar os maus feitos de outras reencarnações. E por isso tem muitas pessoas que nem galinha comem, não comem bicho nenhum, porque sabem que isso é uma transformação natural da natureza. O progresso da degeneração impera por a matéria ser um ser poluído de pouca duração, e por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E é um embuste que parece que é o que não é. Todo embuste é simbólico porque é de vida provisória e passageira. Agora todos que já passaram a se conhecer, deixaram de ser materialistas, não estão mais agarrados a essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras. Agora os que vivem desconhecidos de si mesmos ainda estão agarrados a essas infinidades de filosofias porque são fanatizados por elas. Um fanático só enxerga aquilo que conhece,
até chegar o fim de tudo isso, porque a fase do pensamento terminou e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão em liquidação, porque a fase do pensamento terminou. Essa aqui é a verdadeira causa desse campeão de ruínas, que é essa deformação e transformação natural. E por isso vejam que tudo que o pensamento e a imaginação fez está tudo em liquidação, porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados. Hoje todos que passaram a se conhecer estão cientes das causas de todos os males da humanidade e do fim dos males da humanidade, que é essa natureza em transformação, que agora chegou o fim dela, se transformando para o seu verdadeiro estado natural, porque chegou o fim da morte, o fim dessa deformação racional. Como também chegou o fim da morte, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, estão fazendo tudo para desmaterializar essa energia, que está materializada como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Um mundo em que todos lá são corpos de energia de vida eterna, que é o primeiro mundo, o mundo que deu consequência a essa deformação racional. Porque não há primeiro sem segundo, e por isso não há filho sem pai. O pai é o primeiro e o filho é o segundo. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria devido a todos serem sofredores imortais. Agora os que passaram a se conhecer querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque na matéria sofrimento puro é puro sofrimento. E todos que vivem sem se conhecer estão na iminência de se transformar em bicho irracional, porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros, ligados nessas duas energias do chão, seguem as transformações naturais da natureza. E vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Essa é a vida do bicho que não sabe o porquê que assim é, todos vivendo desconhecidos de si mesmo. Agora os que já passaram a se conhecer estão fazendo uma infinidade de propagandas diferentes para que todos saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque o natural tudo é e a matéria nada é. A matéria é um ser deformado e poluído e por isso é um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque sabe que a matéria chegou ao seu fim. Todo fim é muito triste e por isso o sofrimento aumenta cada vez mais por essa infinidade de desastres no mundo inteiro, essa infinidade de doenças novas no mundo inteiro, com essa infinidade de desastres naturais da natureza, que vem destruindo os pensadores, porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados. Por isso está no mundo inteiro essa infinidade de desastres destruindo os pensadores. Somente não destrói quem está ligado à energia racional, porque está amparado pela natureza. Enfim, ligados à natureza, não há males que possam ser atingidos, como os que estão desligados da energia racional. Os que estão desligados da energia racional são os pensadores que estão julgando que a vida é essa mesma, nascer, sofrer e morrer, por viverem desconhecidos de si mesmo. Pensam assim sem saber por que pensam. Ninguém sabe por que pensa,
porque se soubessem porque pensam, deixariam de pensar para raciocinar, porque o pensamento não foi feito para acertar. E por isso há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar, porque são duas máquinas, o pensamento e a imaginação, são duas máquinas para a preparação da humanidade, para conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que estão ligados à energia racional são completamente diferentes dos que estão ligados à energia elétrica e magnética, que estão sendo lapidados por essas duas energias do chão e massacrados por elas para poderem encontrar a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a saber o porquê somos assim e passamos a saber como deixarmos de sermos assim. Porque conhecemos o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Muitas coisas, para os que já passaram a se conhecer, são muito diferentes do que ainda estão vivendo o desconhecido de si mesmo, fanatizados por essa infinidade de filosofias e fanatizados pela matéria. E todo fanático é muito atrasado, porque conserva esse encanto por esses bens materiais. E por isso são gananciosos, ambiciosos, invejosos e ciumentos, onde as paixões da matéria são reinantes. Encantado por todos esses bens materiais, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo, sem saber o porquê que assim é, o porquê todos assim são e de onde vieram e para onde vão, e adorando a matéria acima de tudo por estarem vivendo o desconhecido de si mesmo, então a matéria tudo é e o raciocínio nada é. Para ver que os materialistas ainda estão chocando a matéria, por viverem num mundo de prestígio, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmo. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 400 do Histórico.